Bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos estudando aqui as cartas de Paulo e a gente está fazendo o estudo de Gálatas. E hoje a gente vai estar estudando o capítulo 2. Vou pedir para o Milton fazer uma oração antes da gente estar iniciando os estudos. Milton, pode orar para a gente, por favor? Milton? Tá no mudo. Acho que deu um probleminha aí, né, Milton? Então, vou pedir, então, para quem orar. Deixa eu ver aqui. Pode ser Irmã Helena? Irmã Helena? Não tá? Tá, mas vocês estão me ouvindo. Tá me ouvindo, Edgar? Tá, né? Então vamos pedir aqui, deixa eu ver quem mais tem aí. Elzinha? Elzinha, você está ouvindo a Eu gente? estava orando, só que estava no mudo, estava sem o. Ah, é? Sem, é, Tá, então, irmã Helena, pode orar pra gente? posso. Então Senhor, tá. nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, me coloco no teu altar nesta hora. Muito obrigada por tudo, Senhor, pela noite de sono que o Senhor nos deu, por tudo que o Senhor fez e vai de fazer nas nossas vidas, Pai. Quero pedir agora pela essa escola bíblica, Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que nós sejamos com a mente voltada, Senhor, à tua palavra, a esse estudo de Gálatas, Senhor. Abençoe nossos professores, Pai, abençoe a todos que estão assistindo e ouvindo, ó Pai. É minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Marcelinho. Amém. Obrigado, irmã Helena. Deus abençoe. Então vamos dar aqui início aos estudos. Amém. Amém. Então vamos lá. Nós estamos aqui no livro de Gálatas, né? Que ele aqui é o quarto aqui na nossa estante aqui da Bíblia. E a gente está fazendo a leitura propriamente dita, né? Que a gente já fez toda a parte de abordagem, de contexto, do momento histórico. A gente falou um pouco das viagens missionárias de Paulo para a gente entender algumas coisas que estão nessa carta, né? E a gente está fazendo a leitura. Dentro dessa leitura aqui da carta, nós vimos que ela tem 6 capítulos, né? E a gente viu que são 3 grandes propósitos aqui que Paulo tem deixado aqui para a gente nessa carta de Gálatas, muito importante, muito didática também, né, essa carta. Os primeiros capítulos, né, o capítulo 1 e 2, Paulo defende o apostolado dele, ele fala muito sobre ele, sobre a autoridade dele, sobre a credencial dele. Isso porque havia questionamento, a gente já leu um pouco lá em Atos, até vamos ler mais um trechinho aqui. E no capítulo 3 e 4, né, ele fala sobre o evangelho, que ele quer reforçar o verdadeiro evangelho, porque estava havendo algumas distorções que eram perigosas para o cristianismo na época, né, algumas interpretações erradas. E ele também vai falar sobre a ética cristã, sobre a liberdade cristã, sobre a vida a partir de Cristo. O que é viver uma vida em Cristo? Que liberdade é essa? A gente já falou um pouquinho no capítulo 1, a gente vai só dar um reforço. Então, são esses 3 pontos básicos aí que a gente encontra na carta de Gálatas. No capítulo 1, né, a gente já leu, a gente já conversou sobre ele, só dando uma repassada, e a gente está lendo o capítulo 2. No capítulo 1, Paulo, logo na saudação, né, ele já deixa claro alguns conceitos que ele vai discorrer na carta. Logo já na saudação a gente viu isso, né? Ele falou, eu, Paulo, e falou um pouco dele a você, e os meus companheiros também, a vocês, igrejas da Galácia, né? Então é uma carta dirigida às igrejas da região lá da Galácia. A paz do nosso Pai e nosso Senhor Jesus, e fala um pouco de Jesus, né, que entregou a si mesmo para desarraigar
nos deste mundo perverso, segundo a vontade do Pai. Então, já está falando. Ele está falando dessa paz de Jesus, que veio para nos tirar desse mundo perverso, segundo a vontade do Pai. Quer dizer, ele vai reforçar que já está nas Escrituras isso e a gente precisa entender isso. Então, logo na introdução, né, a gente viu isso. E aí, na sequência, ele veio falando com Gálatas, que ele achou estranho, né, tão depressa eles estarem dando ouvidos para esse evangelho distorcido. Pô. Tão depressa, eu fui aí, coloquei, né, aí para vocês, fundamos igrejas com o verdadeiro evangelho, e me admira tão rápido vocês estarem dando ouvido para coisas distorcidas, né? Então ele já falou, ó, pessoal, o que tiver fora da palavra, o que foi fora do que a gente evangelizou aí, ó, esquece, seja anátema, seja rejeitado, tá? E aí ele falou assim, o evangelho que eu preguei foi aquele que eu recebi pela revelação de Jesus. Então, ele falou, não vim aqui com uma conversinha para agradar homens, ou não, eu vim aqui por uma revelação divina. Então, eu vim aqui por intermédio do Espírito Santo, através de Jesus, onde eu tive essa revelação e estou trazendo para vocês. Sou muito zeloso, né, nessa palavra. Então, ele trouxe isso no caminho, no capítulo 1, ele vem falando sobre isso, né? E também falou o quê? Por que que ele não estava, né, lá em Jerusalém, que ele falou, vocês não me conhecem muito aí de vista, mas vocês me conhecem. Vocês ouviram falar de mim, sabem que eu sou conhecido como aquele que perseguia a igreja, que se transformou agora como o pregador da fé, né? Então, Paulo está falando um pouco sobre ele, sobre as questões dele. E aí nós entramos aqui na leitura do capítulo 2, a gente tem 2 blocos aqui no capítulo 2. Nós lemos esse primeiro bloco e hoje nós vamos ler o segundo bloco, né? Então, nesse segundo bloco, que ele ainda fala do seu apostolado, que a gente leu domingo passado, né? Ele reforça aqui que ele foi lá a Jerusalém, né? Ele foi com Barnabé, ele estava com Tito, e ele estava fazendo as coisas, expondo o evangelho, que em obediência a uma revelação. Então, ele reforçou isso, e a gente viu sobre isso domingo passado, né? Então, e aí no versículo 4 aqui, importante só a gente ressaltar, né? Porque ele estava falando dos falsos irmãos, né? Os judeus que queriam distorcer, né? Falsos irmãos que estavam querendo espreitar a nossa liberdade em Cristo para reduzir-nos à escravidão. Então, quando ele falou aqui, a gente já conversou sobre isso, sobre escravidão, ele fala sobre aquela escravidão da lei, de você ficar ali submisso a uma lei, né? E não é pela lei que você é salvo. Isso ele vai falar várias vezes. Porque não é ali, você cumpriu toda a lei, você está salvo. Não é essa a ideia. É isso que ele quer dizer. E aí ele fala assim, que ele não se submeteu a esses falsos irmãos, nenhum instante, por quê? Para que o verdadeiro evangelho permanecesse. Então, isso a gente viu no versículo 5. E aí, no final desse primeiro bloco, a gente viu o quê? Que ele disse que o Deus que operou eficazmente em Pedro é o mesmo Deus que operou eficazmente nele, Paulo. E aí ele fala assim, ó, ele operou eficazmente em Pedro para os judeus, assim como ele operou eficazmente em mim para os gentios. E ele está falando assim que é a mesma coisa, é o mesmo Deus, é o mesmo evangelho. Então ele está falando que tá bem alinhado isso daí. Tanto o evangelho que está sendo levado aos judeus como aos gentios é o mesmo, né? Então ele reforça que tanto Pedro quanto eles estão engajados. E aí no final ainda ele fala assim, ó, porque Paulo ele tá falando das credenciais dele, né? Porque ele estava sendo questionado. Ele fala assim, ó, e quando ele estava lá com os irmãos lá, os apóstolos, Tiago, Cefas e João, e ele ainda fala que eram reputadas colunas, eles estenderam a destra da comunhão para comigo. Então, quer dizer,
Nós estamos tudo alinhado. Eu também faço parte, eu também estou aqui no mesmo nível deles, né? Porque havia lá, na época, a gente já viu, a gente leu isso, havia uma certa, um certo questionamento se Paulo também era um apóstolo daquela magnitude que eram os que andaram com Cristo, porque por isso que ele falou isso daqui. E aí agora a gente vai começar a ler o segundo módulo, né, o segundo pedaço aqui dentro do bloco, mas antes eu quero passar aqui a palavra para o Edgar e ler um trecho aqui também de Atos, para a gente também dar uma ideia de algumas coisas aqui que tem na carta. Fala, Edgar. Tem aí só para reforçar, porque hoje a gente às vezes está lendo, mas a gente não consegue projetar o que foi daquela época para hoje, né? O quanto essa região é uma região muito propensa à invasão, à passagem, às culturas se misturarem ali, né? E essa região da Galícia ali, né? Gália, né? Que eles chamam ali, ela teve uma invasão celta, né? Os galos lá que invadiram e tomaram conta daquela região ali, né? Os gauleuses, né? E aí eles têm ali uma formação interessante, né? Que culturalmente veio influenciar todo aquele povo. E a dispensar que hoje em dia você tem ali a região de Ankara, Turquia, você tem ali predomínio de 90 e quase que 100% de muçulmanos ali, né? Então você tem uma região muito influenciada por Oriente, por a região até norte da África, que invadiu ali também, que veio, né, formando aquele povo. Então, assim, você tem culturas que vão interferindo naquilo que dá o resultado daquele povo, né? Então, quem é o povo turco hoje, né? Quem é o povo que habita aquela região hoje, né? É quase que 100% muçulmanos, né? Então você vê como mudou. Paulo implantou ali a igreja, mas com todas as influências, isso tudo foram migrando, né? Então a gente também tem que cuidar desse tipo de influências também na nossa cultura também, né? Muito cuidado também para que isso também não venha a interferir mesmo no cristianismo essencial, ali, genuíno para a gente, né? Que a gente não venha pegar essas culturas também e implantar dentro da igreja, né? Então, a possibilidade de mudança, né, e das pessoas serem influenciadas pelo meio que vivem e com quem está por perto é muito grande, né? O que aconteceu nessa região aí, né? Então, é só para posicionar o quanto a gente tem que vigiar e o quanto a gente tem que cuidar para que isso tudo, né, não venha a nos fazer diferença do nosso meio ali, né? E a gente está convicto daquilo que a gente está professando, né? Amém. Tá certo. E aí, agora, continuando a nossa leitura, no capítulo 2, a gente vai ler do 11 para frente, né, onde Paulo ele vem repreender aqui alguma coisa a Pedro, vamos entender isso. Agora, antes disso, né, antes de começar aqui a ler o capítulo 11, o versículo 11 até o 21, até o final, né, para a gente concluir aqui o capítulo 2, eu queria ler, ou se alguém quiser ler, quem pode ler aí Atos 9 do 26 até o 30. Vamos ver quando Paulo chegou lá em Jerusalém, vamos ver lá esse trecho, tem aqui algumas coisas lá em Atos, como é legal, só para a gente entender como é que, quando Paulo chegou lá, como é que ele foi visto, como é que ele foi recebido, como é que foi? Aqui em Atos 9, quem pode ler para mim, do 26 ao Eu 30? posso. Eu Então, posso. irmã Helena, ó, no Atos 9, do 26 ao 30, lê para a gente. Tá. Onde fala que Saulo em Jerusalém e em Tarso, né? Isso, É isso? exatamente. Tendo chegado a Jerusalém, procurou-se juntar com os discípulos, todos. Porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho. E vi que eles falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus.
Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, vírgula, né? Levaram-no até Cesareia, né? E dali o enviaram para Tarso, É certo? isso. Certo. Obrigado, irmã. Olha só que Não. interessante, né? Logo ali no primeiro versículo que a irmã leu, né? Tendo ele chegado a Jerusalém, quando ele foi juntar com os discípulos, né? Estava escrito assim: o temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo. Então, é assim, a gente está vendo por que Paulo está defendendo um pouco o seu apostolado, mas a gente entende, vendo a história aqui em Atos, né? A gente entende que ele teve lá um certo problema, né? Barnabé, que já era o Barnabé já ajudou ali, já falou dele, já né, endossou ali a questão do Paulo. Quer dizer, então Paulo teve sim alguns probleminhas na época, e por isso que a gente vê nessa carta essa defesa. Por quê? Ele vem defender, o principal mesmo é a defesa do verdadeiro evangelho. Mas ele também coloca a credencial dele também nessa carta, porque ele fala assim: eu tenho autoridade para falar sobre isso. Isso que eu vou falar é muito importante, o verdadeiro evangelho, e eu tenho autoridade para falar sobre isso, né? Então, por isso que ele fala bastante. E a gente vê aqui, por alguns trechos que a gente lê em Atos, que teve sim alguns problemas. Fala, Edgar. O helenismo ali, que diz ali naquele texto de Atos, é o povo judeu com fala grega. Eles tinham a língua grega, né, na ponta da língua ali, e eles tinham a influência grega na cultura deles, mas eles eram judeus, né? Judeus de fala grega, né? Por isso eram helenistas. Né? E Paulo discutia com eles, porque bom, Paulo tinha um Dominava o conhecimento. grego, né? É, Dominava o grego, né? é. Bom, então vamos ler aqui a do 11 até o 21, né? Que é o segundo bloco aqui do capítulo 2, tá? Eu vou ler, mas como eu falei, como é uma carta rica, a gente vai ter que entender bem o que ele quer fazer, né? Os porquês a gente já está entendendo, né? A gente vai comentando, a gente vai entendendo de onde vem isso. Então vamos lá, né? Por que essa repreensão a Pedro aqui a gente vai entender um pouco, tá bom? Então lá do versículo 11 até o 21, vamos ler para a gente conversar. Quando, porém, Cefas, né, Pedro? Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Porém, chegaram, afastou-se. E por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fomos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo um transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que amou a si mesmo e se entregou por mim. Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei,
segue-se que morreu Cristo em vão. Bom, irmãos, vamos começar falando ali do 11, mas esse finalzinho aqui é bastante forte, a gente vai chegar lá também, né? Então, Paulo deixa muito claro, né? Se a gente seguir o evangelho de forma errada, distorcido, Cristo morreu em vão. Ele vai mostrar isso. Então, vamos lá. Desde o 11 lá, né? Primeira coisa que ele fala assim, quando, né, o Pedro estava lá em Antioquia, lembra? A gente falou das 4 cidades lá, Antioquia era uma delas, né? Então, quando Pedro esteve lá, né, ele falou assim, cara a cara, né? Ele falou, Pedro se tornou repreensível, porque ele viu alguma coisa que Pedro fez que não estava legal, alguma coisa ele fez errado, né? Que ele fala que a gente tem que procurar viver uma vida em Cristo irrepreensível, né? E ele viu alguma coisa errado que Pedro fez, então ele falou, Pedro, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Então, e esse erro que ele comenta de Pedro, é bom, a gente também vai trazer para os nossos dias hoje, que às vezes, sem saber, a gente comete esses erros, tá bom? Então, ele fala assim, o que ele viu lá, né? Quando ele foi falar assim, Pedro, né? O que ele viu de errado? Ele viu que quando o Pedro estava lá com os gentios, comia com eles, estava tudo bem e tal. Quando chegava alguns lá da parte de Tiago, quer dizer, chegou alguns judeus, aí ele já foi meio se apartando, se afastando, temendo essas pessoas, os judeus, né? E aí já se afastaram. E aí alguns judeus também acabavam fazendo isso, né? Aqui no versículo 13 ele fala, os demais judeus dissimularam com ele. Até o próprio Barnabé se deixou levar, né? Aí que ele falou, não está certo isso, né? A gente não pode ser Aí, aqui vai vir aqui o nosso grande ensinamento, que acontece isso hoje, inclusive nas igrejas. Às vezes a gente é cristão, a gente é só cristão dentro da igreja, e não é fora da igreja. Às vezes a gente é um, e depois é outro. Sabe, assim, você está com medo de quê, Pedro, né? Como é que às vezes a gente... Será que fora da igreja, às vezes, a gente tem medo de falar de Jesus, né? Para a gente não ficar mal com o pessoal? Como é que funciona isso, né? A gente vai comentar muito sobre isso. Isso daqui é uma coisa tão atual, né? Nós vimos aí, nós fizemos aí ontem um movimento de evangelismo, né? Fora da igreja. Interessante, né? O agir nosso fora ali daquele mundo, né? Então, o Paulo viu Pedro fazendo isso, aí ele falou, então, aí vamos ler aqui o versículo 14, né? Aí ele fala, quando eu vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, aí eu disse a Paulo, né, na presença de todos, Paulo, né, você é judeu, vivendo como gentil, não como judeu, tal, e você está fazendo uma coisa e depois você quer obrigar o gentil a viver como judeu? Não está certo. Você viver uma coisa e pregar outra. Isso não está certo, né? É isso que ele veio falando. Não está certo, Pedro. Né? Eu percebi isso. Então, ele percebeu que Pedro deu aquela aliviada, porque existia, a gente já está conversando bastante, né? Existia, sim, aquele problema entre os judeus e os não-judeus, né? E o evangelho era para todos, e aí conviver os dois juntos ali não estava muito fácil mesmo, né, naquela época. Então tinha, sim, esses problemas, e às vezes, né, às vezes você não quer arrumar problema com um, quer dar uma disfarçada com o outro. Como é que a gente consegue, né, equalizar tudo isso, né? Então, Paulo vem deixar muito claro, ele deu um exemplo aqui de Pedro, ficou muito bem esclarecedor para a gente, né? E ainda ele fala assim, ó, no versículo 15, nós, judeus por natureza, né, e não pecadores dentre os gentios, né, tá falando, nós, judeus como natureza, se a gente não é pecador. A gente sabe que o homem não é justificado pelas obras da lei, a gente sabe, ó, versículo 16, que ele é justificado mediante a fé em Cristo,
né? Mediante a fé em Cristo. E nós também temos crido em Cristo Jesus, que a gente foi justificado pela fé e não pelas obras da lei. E a gente sabe que pelas obras da lei não seremos salvos, não seremos justificados. Então nós já sabemos. E aí ele fala, né, no versículo 17, mas nós os judeus, que ele fala, os judeus por natureza, né? O povo de Deus, vamos chamar assim, os marcados. Se a gente for pecador, aí não dá, né? Se a gente tiver pecado, aí a gente não vai conseguir ser um ministro de Jesus. Aí não dá, porque senão a gente tem que imitar Cristo. Cristo tem que viver em nós. Então, se a gente é cristão, a gente tem que viver uma vida cristã. A gente não pode ter pecado. A gente não pode ter pecado. Ele vem falar isso no versículo 17, né? Olha só que interessante. Então, ele está falando, aí no 18 ele vem, porque, pô, se eu torno a edificar aquilo que destruí, então eu sou transgressor. Então, veja bem, como assim, né? Se torna a edificar aquilo que destruí. Porque ele quer dizer o seguinte, agora mudou, Pedro. Agora que Jesus veio, nos salvou, ele trouxe uma nova aliança, um novo modelo, a nossa vida agora é uma vida em Cristo. A gente não pode também voltar atrás, a gente não pode ter duas coisas, a gente tem que fazer a coisa certa. Não pode dar uma ajeitada aqui quando está com um grupo e outra ajeitada ali quando está com outro. Não, agora a gente tem que ir fazer a coisa certa. Isso é um grande ensinamento que vem para a gente, né, nos dias de hoje também. Edgar, quer comentar? Só comentando sobre a questão mesmo às vezes a igreja, né? Às vezes a igreja... Tem um som? Tem, né? Pode falar. Às vezes a igreja tem dado mau testemunho. A igreja, digo instituição, né? Não individualmente, como igreja, Isso. você e tal. Às vezes a gente, por exemplo, você vai sair fazer um evangelismo, como eu saí ontem com o Cid, a gente foi andamos lá quilômetros para lá e para cá e tal. E aí as pessoas veem, assim, a gente... existe uma certa dificuldade, assim, porque as pessoas querem a Cristo, mas elas não querem a igreja, às vezes, né? A igreja como está, né? A instituição, né? A organização de uma igreja, porque às vezes tem maus testemunhos na mídia, aí, na TV, na informação toda, né? E mal utilizado, então é tudo voltado ao dinheiro, a bênção, a grande, você ter prosperidade e tudo mais, então as pessoas ficam meio com o pé atrás da igreja. Então elas querem até a Cristo, elas gostam da palavra, elas gostam já ouviram, mas quando você fala, vai lá na minha igreja, a pessoa já tem uma restrição, né? Já começa a falar, puxa, eu vou lá, tá? Mas não vai, né? Porque por questão mesmo dos maus testemunhos das igrejas em si, né? Da organização. Então, a gente tem que tentar, né, individualmente, trazer a Cristo mesmo, né? Que é o que é a essência para a pessoa entender, né? O que ela vai buscar dentro da igreja, né? E não aquilo que às vezes a própria igreja está oferecendo. Não, você não tem que oferecer essa prosperidade toda aí, não. Você tem que oferecer a Cristo, né? E aí sim, quando ele chegar, ele vai entender que aquela igreja, o que ela tem de mais precioso é a palavra de Deus, é a Cristo. Então, tentar levar isso, né? E quebrar essas coisas das igrejas que talvez estejam dificultando o evangelho de chegar em algumas pessoas, né? E não facilitando, né? Porque ela começa a apelar, não, precisamos de dinheiro para manter o programa, para manter a igreja, para manter os projetos, não sei o que e tal. E a pessoa fala, puxa, isso querem meu dinheiro, né? Então tomar muito cuidado na maneira de abordar e também e tentar levar esse Cristo que a gente tem com a gente, né? De uma maneira mais assim relevante, né? E não falar tanto da igreja em si, né? Que isso aqui talvez esteja hoje em dia, né? Dando essa dificuldade, tanto que ali afasta alguns ali, né? Que estavam já se bandeando para um lado, agindo de uma maneira de um jeito aqui, no outro de outra maneira. Então Paulo estava identificando isso ali, né? Está identificando isso no que estava acontecendo, né? Certo. Pastor Claudio Giovanni, ergueu a mão. Então, eu concordo com o Edgar falou aí, eu só acho assim, que existem os exageros, né, no que diz aí a pedir dinheiro, né, algumas pessoas exageram, que
né? Focam muito só no dinheiro, como o Edgar falou. E esses aparecem Mas mais, né? isso, Aparecem mais. exatamente. É o que se destaca mais é aquela pedição de dinheiro. Mas, infelizmente, a gente precisa do dinheiro, né? Ele só não pode ser o nosso alvo, nossa coisa principal, que é como você falou e sempre o pastor Vanderlei fala, né? Que Jesus, que Deus, ele não conhece placa de igreja. Então, ele conhece o evangelho, ele conhece o coração de cada um, ele conhece uma pessoa que o aceitou como Salvador. Então, realmente, e o povo, infelizmente, eu creio que até um trabalhar do inimigo nesse sentido de desmoralizar a igreja das pessoas, sabe? De levantar pessoas que vão desmoralizar a igreja, que a pessoa está tão preocupada em ter uma igreja linda, maravilhosa, com tudo de tecnologia, com tudo do bom e do melhor. Às vezes, muito, não sempre, mas eu acho que eu creio que uma boa parte das vezes não é por má intenção que a pessoa está pedindo. Ela está pedindo realmente porque ela quer dar o melhor para as pessoas que estão ali na igreja. A maioria das vezes, a maioria. Mas ela faz de um jeito tão assim, vamos dizer assim, escandaloso, né, de pedir, que parece que o mais importante é o dinheiro do que você estar na presença de Deus. E isso acaba decepcionando ou escandalizando as pessoas. Então, nós temos que orar muito mesmo, realmente, para as pessoas entendam. A igreja precisa sim do dinheiro, porque você tem toda aquela estrutura para manter. Mas que isso não é o mais importante. Por isso que fala, né? Buscar primeiro o reino de Deus. Então, que o mais importante é levar esse Jesus para as pessoas. O mais importante é que as pessoas entendam, porque quando a pessoa entende que o importante é Jesus, ela vai doar para a igreja, porque ela sabe que aquela doação, aquele valor, aquele dízimo, vai ser usado para a obra de Deus, vai ser usado para levar a palavra de Deus. Então, e é uma linha muito tênue, né, Edgar? É uma linha muito ali assim que você um pouco que você inclina para um lado, você já vai escandalizar. Um pouco que você inclina para o outro, você pode deixar de receber. Então é uma coisa que você precisa muito do Espírito Santo. Você precisa muito de oração para não tratar a igreja como uma empresa, não tratar a igreja como um meio de comércio, mas sim um meio de levar a palavra de Deus. Então, infelizmente, as pessoas estão ficando muito escandalizadas. É o que você falou, elas querem Jesus, mas não querem estar numa igreja. Porque também eu creio que as pessoas têm muito aquela visão de que quem está na igreja tem que ser santo. Não pode errar, não pode falhar. Mas não. Todo mundo que está ali na igreja é que precisa de uma mudança, precisa de uma transformação. E a gente trabalha sempre nisso, né? Na santificação, que é todo dia deixando aquilo que eu faço de errado e tentando melhorar. E então, desculpa, como você falou, que a gente possa estar levando esse Jesus para as pessoas, tá levando esse Jesus que salva, que cura, e porque como o Marcelino falou, nós fizemos o evangelismo ontem, foi uma bênção, foi muito bom, e entendendo que, como a Débora falou lá, é o reino, é para o reino, não é para a nossa igreja que nós estamos fazendo. É lógico que nós queremos as pessoas lá, mas é para o reino, é para salvar vidas. Se a pessoa for frequentar nossa igreja, vou dar dízimo, vou dar oferta lá, glória a Deus por isso. Mas se não for, se ela for salva e for frequentar um outro lugar, glória a Deus também, porque ela está sendo salva. E infelizmente muitos líderes não têm essa visão, né? Eles querem para eles, querem ali, o importante é que a pessoa esteja ali, né? E então que a gente possa realmente entender que o importante é o reino, é levar a palavra e que a pessoa aceite a Jesus, não especificamente uma placa de igreja, né? É Certo. quase, Vânia, é Amém. quase como você vê ali, às vezes, agora vai daqui para frente, vão chegar épocas das época das eleições e tudo mais, né? E você começa já a ver que, agora nem tanto, mas se tivéssemos feito o evangelismo bem próximo à época de eleição, nós teríamos ainda um pouco mais de rejeição no momento da abordagem ainda, né? Se andar pelo bairro com um folhetinho na mão, já é mais para a Verdade. pessoa falar, não, 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 obrigado. Ela nem ouviu ainda, porque ela já, opa, né? Até ela identificar numa camiseta, alguma coisa, tal, vai demorar uns segundos que ela fala, não, não quero, né? Pensa que é de algum político. Então, a questão mesmo até da igreja, né? Não só a rejeição
no trazer para a igreja, mas também a sociedade está vivendo isso. Você andar pelas ruas, por exemplo, estava eu e o Cid andando, e aí a pessoa fala, onde vão aqueles dois meliantes andando na rua, olhando para as casas, olhando para as pessoas? Então, a sociedade está vivendo um momento difícil, em que até você andar e abordar pessoas para falar de alguma coisa, não está muito fácil. Há muitos anos, há 30 anos atrás, talvez estivesse mais fácil, né? Você abordar alguém na rua e falar, eu quero falar de Jesus para você, né? Mas você ir na direção de uma pessoa para falar, você quer ouvir, pronto, já, opa, não, obrigado, né? Ela já entra na casa e fecha o portão, né? Então, as pessoas estão vivendo tempos difíceis, né? Onde parece que o motoqueiro vai entregar um iFood lá, sei lá, algum alimento lá, vai entregar, né? E de repente ele vai roubar a pessoa, né? Então, hoje a gente tem esse tipo de dificuldade também, né? Em andar por aí e abordar pessoas. Chegar do lado de um carro e a pessoa com vidro aberto, você chega e mostra um folheto até a pessoa saber que é um folheto de Cristo, pronto, ela já fechou o vidro na sua mão, ela já saiu correndo. Então, as pessoas andam assustadas, com medo de abordagens, né? Então, os tempos são outros, né? Então, o evangelismo também tem essas barreiras também de dificuldades sociais hoje, né? A Marilena ia falar alguma coisa? Então, é isso aí mesmo, mas tem muitas pessoas que não querem mesmo, né, gente? Umas pessoas não quiseram pegar nem o folheto, né? Tem pessoas que falam que é isso, que é a igreja, mas eles não foram na igreja para ver como é que é a igreja, você entende? Muitas vezes as pessoas não querem nem saber de Jesus, nem ir para a igreja. Esses dias um testemunho meu, a gente ajuda, né, no negócio da igreja aí, de comprar o terreno, eu estava falando, nossa, mas eu não vou, eu já estou de idade, não vou nem alcançar, né, muitas coisas nessa igreja. Aí Deus falou para mim assim, você está colocando no reino de Deus, porque para gerar, olhei as crianças, eu olhei para as crianças assim, e Deus falou para mim, é para gerações futuras. Talvez não seja para você a mudança desse templo, a renovação desse templo, mas a mudança é para a nova geração, é para essas crianças que estão aí. Então, o que é isso que Deus falou no meu coração? Sempre assim, quando eu tenho alguma dúvida, Deus fala no meu coração, e Deus falou para mim. Eu falei, nossa, tá comprando esse templo, né? Mas talvez eu nem vou alcançar, né? A mudança total desse templo. É normal da gente pensar quando a gente tem uma idade. Então, Deus falou nisso também no meu coração. Não é, talvez não seja para você talvez não vai ver. Só que aí eu olhei para as crianças, ele falou, para gerações futuras. Então, o que nós damos para o reino de Deus, a compra de um imóvel, ou a gente ajuda dízimo, com o que a gente pode, a gente vê que é para o reino de Deus. Mas isso também demorou para mim entender, porque eu vim do catolicismo. E na igreja católica também pede dinheiro. Eles pedem em questão de esmola, né? Mas pede também, eles pedem 10%. Só que as pessoas não entendem que o 10% é do seu salário. Então, eu sempre fui de dar esmola, de ajudar, você entende? Então, eu falo isso daí. Muitas pessoas vão na igreja, se escandalizam com a pedição de dinheiro. Mas, gente, o que gera o mundo? O que gera os lugares? Veja, lógico, é por causa dessas igrejas, que nem Templo de Salomão de ouro. Então, as pessoas que ficam vendo essas coisas não querem entrar na nossa igreja. Mas tem pessoas, Marcelino, tem pessoas, ligar, que não querem mesmo, entendeu? Então, o que nós fizemos ontem? Fizemos a nossa parte. E eu, cada vez que eu dava, eu orava. Senhor, ele não quer, mas abençoa ele, entendeu? Porque ele viu uma pessoa ali entregando um folheto, ele não quis. Então, isso é ele e Deus. Então, eu penso assim, sabe? Eu penso assim, que hoje em dia tem muitas barreiras mesmo por causa da questão de pedir dinheiro, mas como que vai fazer? Tudo vira em dinheiro. Mas para mim entender também foi difícil. Mas hoje eu entendo. Você entendeu? Então Deus falou nitidamente. Helena, a gente tem que falar, né? Tem que falar, essa é a nossa... Né? Temos que semear, né? E você vai encontrar independente do resultado, nós temos que semear, né? E aí a gente vai encontrar barreiras mesmo, mas assim, uma ação de evangelismo como foi feita ontem, também faz parte desse evangelismo que é a nossa vocação aí como cristão, né? A gente tem que... quantas vezes você ali batendo papo numa praça aí, não vai para o interior passear, senta do lado de alguém, daí um pouquinho, quando vai ver, você está falando de Cristo para ele. Isso é um evangelismo efetivo, bom. Sim. Evangelismo que parece despretensioso no sentido de você falar, e a pessoa fala, não está nem me dando um folheto.
Mas ele está falando de Cristo, olha que legal isso, né? Então, assim, isso é um evangelismo X, interessante, bom. Às vezes você distribuindo folheto faz parte, mas às vezes não é tão efetivo quanto você sentar do lado de alguém em algum lugar, esperando para ser atendido, num consultório, alguma coisa, você bate papo quando vai ver se está falando de Cristo. E aí a pessoa fala, é despretensioso, ele não está querendo me impor, ele está conversando sobre Cristo comigo, que legal isso, entendi, gostei. Né? Então, às vezes, o evangelismo pode ser muito eficaz, muito, né, eficiente em determinadas situações mais comuns do dia a dia. Então, o dia a dia, o andar, o caminhar seu ali, pode ser muito mais evangelístico do que, às vezes, num evento de evangelismo. Né? Então, a gente precisa medir. É importante, mas não é essencial. Né? E aí, irmã, e aproveitando, né? Também quando eu estava entregando ontem os folhetos, teve gente que veio perto de mim, eu não tinha nem oferecido nem nada, ele já veio estender a mão pedindo um folheto. Então a gente tem as duas coisas, né? Então a gente vai ter essas pessoas, eu não sei o que tipo de impacto aconteceu. Aquele que viu na minha mão o folheto e veio pegar, viu escrito na minha camiseta Sós com Deus. Então a gente vai ter todo tipo de reação, isso é normal, né? Mas a nossa parte é semear, né? Levar o evangelho, tá bom? Bom, e aqui, só para a gente terminar, a última, eu acho que até a gente vai reforçar isso também domingo que vem, porque no final aqui do capítulo 2, Paulo, ele vem falar uma coisa muito importante, que a gente vai falar um tempinho sobre isso. Porque quando ele fala assim, que ele, no versículo 19, né, ele fala assim, que eu morri para a lei, para viver para Deus, estou crucificado com Cristo, vivo pela fé no Filho de Deus, não anulo a graça de Deus, porque se a justiça, né, se a salvação, se a justificação é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Nós vamos falar muito sobre isso domingo que vem, mas aqui só para a gente concluir, o nosso tempo já é curto, né? Então, quando ele viu essa questão de Paulo aqui, que ele repreendeu, falou, Paulo, né, a gente não pode ser uma hora um, outra hora outro, sabe? Que nem eu falei, dentro da igreja a gente é um cristão, tal, e às vezes fora a gente é mais ou menos, para não ter muitos problemas, fora da igreja, né? E Paulo chega aqui e fala, não, gente, é o seguinte, a gente tem que crer nisso daqui. Eu tenho que viver em Cristo. É Cristo que tem que viver em mim. Então, quando ele fala morrer para a lei, a gente vai entender melhor isso, porque essa fé em Cristo, a vida em Cristo é outra coisa, e tem que ser genuína dentro e fora da igreja, com gentios ou com judeus. Não vai ter dois mais, não é mais dois. Paulo ele vai chegar, isso não é mais dois. E quando ele fala assim, morrer para a lei, e ele vai explicar isso, a gente vai falar sobre isso, é o seguinte, que não é fazendo aquelas regrinhas lá, cumprindo aquilo lá, indo todo dia, todo domingo, tal, fazendo isso, que eu vou ser salvo. E se eu não cumprir algum disso aqui, eu estou condenado. Ele está falando que quando Cristo veio, ele veio nos dar a nossa salvação e ele veio ensinar uma maneira nova de viver, e a gente tem isso no Evangelho. Evangelizar é levar o Evangelho, levar a vida e os ensinamentos de Jesus para as pessoas. Quando Jesus vem e traz esse ensinamento, nossa, que é muito rico, tem vários tipos de coisas a gente vê no ensinamento de Jesus. Então, é isso que é o foco, é isso que Paulo tem que falar. Porque senão o cara chega lá, não, é só seguir a lei e vamos virar judeu e ser salvo. Não, é viver uma vida que Cristo mostrou para a gente. Então ele fala, morrer para a lei eu estou vendo aqui o que é, o que Jesus ensinou. Inclusive, a gente vai falar domingo que vem, que hoje não vai dar tempo, mas a gente vai falar. Jesus, ele traz um ensinamento tão grande que é o amor, que é o segundo mandamento. Quando o pessoal foi falar da lei para ele, dos mandamentos, tal, ele foi tão claro dizendo que o segundo maior mandamento é o amor que a gente tem pelo próximo, e a gente vai falar sobre isso. Ele vem transformar, inclusive, a lei. Por quê? Porque quando você ama alguém, você vai ter uma vida diferente, você vai ter uma coisa diferente, você vai ter uma visão diferente de reino.
Então, a gente vai falar sobre isso semana que vem, porque já falta 2 minutos. Eu vou até pedir para o pastor Claudio Giovanni fazer um encerramento e a oração. Pode ser, pastor Vani? E aí, no Sim, domingo que claro. vem, a gente vai começar, o capítulo 3, a gente já vai começar a focar, então, na questão do evangelho. Amém. E é muito importante, né, o evangelismo, levar a palavra de Deus, e que a gente possa realmente estar se sentindo motivado a fazer isso. Como eu falei ontem lá, que fazer o evangelismo ali é muito importante, como o Edgar falou, mas o mais importante é o nosso dia a dia. O mais importante é você estar dando o seu testemunho, estar falando, mesmo que você não fale, mas através do seu testemunho a pessoa veja que você é um seguidor de Jesus, que você é um cristão, que você é um cara que serve a Deus. Então, possamos realmente estar dando esse testemunho. Amém? Vamos orar então, antes que encerra, né? Pai amado, agradecemos a Ti, Senhor, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, agradecemos por essa palavra, ó Pai, que possamos realmente viver isso, Senhor. Não só colocar em nosso coração, não só colocar em nossa mente, mas que possamos estar vivendo isso, de levar a Tua palavra, de te levar, ó Pai, as pessoas, ó Pai, e que possamos realmente estar trazendo pessoas a Ti, ó Pai. Muito obrigado por esse estudo, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor seja com o nosso culto dessa noite, ó Pai, que as pessoas possam vir, pessoas se sintam, ó Pai, impactadas e com a necessidade de estar hoje no culto, ó Pai, para te conhecer melhor, Senhor Deus. É o que eu peço, ó Pai, a Ti, Senhor, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus do nosso Pai e a bendita consolação do Espírito Santo de Deus seja com as nossas vidas, agora e para sempre. Amém. Amém. Até a noite. Amém. Convide as pessoas. Amém. Boa, Adonai. Deus abençoe a Amém. todos. Oi, Vani.